Hoje eu trago para você uma história sobre resiliência. Ela pode ser tão bonita quanto dramática, já que envolve atos de heroísmo e também envolve drama, dor, resistência e, claro, final feliz. Essa história também fala sobre duas pessoas que até hoje são bastante lembradas e respeitadas pelos japoneses. O soldado Hiro Onoda e o aventureiro explorador Norio Suzuki. Dois homens diferentes, de tempos distantes, mas que o destino deu um jeito de unir. Por volta de 1974, no Japão, surgiram rumores a respeito de um soldado da Segunda Guerra Mundial que ainda estaria perdido ou esquecido em uma ilha solitária nas Filipinas em meio a uma densa selva. Ninguém sabia o que realmente havia acontecido com ele. Aliás, nem sabiam informar ao certo se ele ainda estava vivo. O próprio exército imperial já o havia dado como morto em 1959. E esse soldado era Hiro Onoda. E sua história é realmente intrigante. Bom, eu vou retomar a história que eu estou para contar e voltarei a falar de Onoda daqui a pouco, ok? Naquele ano de 1974, um rapaz chamado Norio Suzuki, de 25 anos, aluno de economia da Universidade Hosei, que se autoproclamava aventureiro e explorador, ficou interessado na história do soldado perdido e se prontificou a ir à sua procura. Suzuki já havia viajado por vários lugares da Ásia, do Oriente Médio e da África, e conhecedor de outras culturas, ele não estava encontrando sua felicidade ficando no Japão. Então ele decidiu se aventurar mais uma vez e agora com um propósito: encontrar, vivo ou morto, o soldado perdido em algum lugar nas Filipinas. Naquela época, a mídia japonesa informava que um soldado imperial japonês, Kinshichi Kozuka, havia sido morto a tiros em uma ilha nas Filipinas em 19 de outubro de 1972. Kozuka fazia parte de uma célula de guerrilha originalmente composta por ele e 3 outros soldados. Dos 4, Yushi Akatsu escapou em 1949 e se rendeu ao que pensava serem soldados aliados. Aproximadamente 5 anos depois, Soichi Shimada, outro soldado do grupo, foi morto em um tiroteio com uma patrulha local na praia de Gontin. Hiro Onoda já havia sido declarado morto há muito tempo. As autoridades japonesas presumiram que ele e Kozuka não poderiam ter sobrevivido todos esses anos na selva. Eles foram forçados a repensar isso quando o corpo de Kozuka foi devolvido ao Japão. Isso levou a uma série de esforços de busca para encontrar o tenente Onoda, todos terminados em fracasso. Enquanto tudo isso acontecia no Japão dos anos 70, alguém estava há um bom tempo em uma ilha distante, sozinho e esperando seu resgate que nunca chegava. E a guerra? Em que pé estava? Hiro Onoda nasceu em 1922 na cidade de Kinnan, na província de Wakayama, no Japão. Ele cresceu em uma família numerosa, sendo o 5º de 7 filhos e, ainda jovem, embarcou em uma carreira como vendedor para uma empresa japonesa operando na China. No entanto, o destino tinha outros planos para Onoda e, eventualmente, tudo mudou em 7 de dezembro de 1941. Esse foi o dia em que as forças imperiais japonesas atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Esse evento abalou o mundo e, inevitavelmente, alterou o curso da Segunda Guerra Mundial. Foi um acontecimento catastrófico que levou os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão, colocando os dois países em conflito direto. Após esse ataque, todos os homens aptos com idades entre 17 e 40 anos no Japão foram convocados para o exército. Isso era maio de 1942. Hiro Onoda foi chamado para o exame físico e passou tranquilamente. Assim, com apenas 20 anos de idade, ele foi incorporado ao 61º Regimento de Infantaria em Wakayama, antes de ser designado para o 28º Regimento de Infantaria. Suas primeiras ordens foram avançar com um fronte na batalha em Nanchang, na China. Porém, em dezembro de 1944,
As forças americanas desembarcaram em San José, nas Filipinas, e os soldados japoneses foram imediatamente realocados para lutar contra eles. À medida que a invasão americana se intensificava, Hiro recebeu uma promoção de campo. Ele se tornou o segundo tenente de pleno direito, cuja patente duraria até 10 de janeiro de 1945. Antes de partir, ele recebeu ordens restritas que mudariam sua vida para sempre. As ordens vieram do major Takahashi e eram categóricas. O oficial aprendiz Onoda deveria seguir para Lubang, uma pequena e estreita ilha com apenas 48 milhas quadradas de área e que também faz parte do arquipélago das Filipinas. Lá, ele lideraria a guarnição local utilizando táticas de guerrilha. Diante da enorme responsabilidade, Hiro estava ansioso, mas feliz em poder assumi-la. Até que o general Akira Muto, chefe do Estado-Maior do 14º Exército, chegou no soldado e lhe deu uma ordem tão acalentadora quanto assustadora, dizendo: Onoda, você está absolutamente proibido de morrer por suas próprias mãos. Pode levar 3 anos, pode levar 5, mas aconteça o que acontecer, voltaremos para você. Como um tenente recém-nomeado com ordens diretas de um general, essas palavras ficaram gravadas na mente de Hiro. E ele jurou lutar até o fim da guerra e ajudar a defender o seu país. No entanto, apesar de sua convicção, ele não tinha ainda ganhado a confiança de seus companheiros soldados. Afinal, ele era um jovem oficial no comando e ainda tinha muito a provar. De qualquer forma, Onoda seria testado como nunca antes. Então, o regimento de Hiro partiu com ordens de defender Lubang. 28 de fevereiro de 1945. Uma força contando com 50 soldados americanos desembarcou na ilha. Um batalhão de fuzileiros navais liderado por 4 tanques chegou à pequena cidade de Tik. Na batalha que se seguiu, a cidade foi completamente devastada pelos americanos, que imediatamente sobrepujaram as tropas japonesas. Para proteger sua unidade, Hiro Onoda ordenou a retirada para as montanhas, mudando sua estratégia para a tática de guerrilha. A tática ou campanha de guerrilha é um tipo de guerra em que grupos menores de soldados atacam exércitos maiores, usando táticas como sabotagem, emboscadas surpresa, barricadas, cercos, armadilhas e outros. Onoda sabia que não seria seguro para todos os soldados permanecerem no mesmo lugar, pois seriam alvos fáceis se fossem cercados pelos americanos. Assim, eles se dividiram em grupos de 3 homens. Em cada grupo, enquanto 2 homens ficavam de vigia, o terceiro se ocupava das refeições e do acampamento. Nas horas de descanso, o que era extremamente necessário, eles também se revezavam. Inicialmente, o grupo de Onoda contava com o cabo Shoichi Shimada e o soldado Yushi Akatsu. No lugar onde estavam, embrenhados na montanha, eles se protegiam e, ao mesmo tempo, conseguiam desviar rotas e até eliminar alguns inimigos sem nem mesmo serem notados. Hiro Onoda era bom nisso. Ele sabia se esconder e sabia a hora certa de entrar em cena. Em alguns dias, o soldado de primeira classe, Kinshichi Kozuka, se juntou ao grupo. Ele estava ferido que teve que deixar seu grupo, mas não foi negado pelo tenente Onoda. Assim, os nakama, ou colegas de equipe, passaram a se acostumar à selva. Sabiam que, se saíssem dali, seriam capturados, presos e até mortos. Valeria a pena aguardar mais um pouco, ou o tempo necessário, até que as bombas cessassem. Os homens continuaram a realizar guerrilha contra as forças americanas durante todo o verão de 1945, nas densas montanhas da selva. Aqueles grupos de soldados, no entanto, estavam completamente isolados do Comando Militar Central. Eles não tinham como se comunicar e nem serem avisados de nada. Isso explica por que eles não tinham conhecimento dos eventos catastróficos que ocorreram em 6 de agosto de 1945. Esse dia, infelizmente, jamais seria esquecido pela história. Do outro lado do mundo, os americanos estavam prestes a comemorar sua vitória não só sobre os japoneses, como também no contexto geral da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam prestes a colocar em prática 2 de suas mais potentes bombas
sob o codinome Operação Downfall. Aquela seria a primeira e, até o momento, última vez que armas nucleares foram postas em prática numa guerra. A guerra contra a Alemanha já havia cessado logo após a morte de seu líder em maio de 45, quando os alemães assinaram a rendição. Mas a guerra no Pacífico continuava. Os aliados já haviam destruído grande parte do Japão na Operação Downfall, com severos ataques aéreos sobre várias pequenas cidades. Juntamente com o Reino Unido e China, os Estados Unidos pediram a rendição incondicional das Forças Armadas japonesas na Declaração de Potsdam em 26 de julho de 1945, ameaçando uma destruição rápida e total. Essa declaração, também conhecida como Proclamação definindo os termos da rendição japonesa, exigia a rendição de todas as Forças Armadas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, caso contrário, responderiam pelas perdas que teriam. O Japão, sendo o país que é, com as tradições que possui, não deu um passo atrás. Manteve-se firme. Até que chegou o fatídico dia 6 de agosto. Por volta das 8h12 da manhã, já era possível ouvir o ronco dos motores dos aviões se aproximando, especialmente do bombardeiro B-29, que ficou conhecido como a Fortaleza Voadora e que foi batizado como Enola Gay. Segundo a lenda, esse nome foi dado em homenagem à avó do piloto. Exatamente às 8h15, horário do Japão, a bomba, que foi batizada de Little Boy ou Garotinho no português, era lançada sobre a cidade de Hiroshima. O resultado foi catastrófico, como podemos imaginar. Little Boy era uma bomba de fissão de urânio enriquecido, que pesava em torno de 4,5 toneladas. Isso provocou a devastação de grande parte da cidade de Hiroshima e custou cerca de 70 mil a 126 mil vidas civis e de mais de 7 mil a 20 mil soldados. Até hoje, não se tem a conta certa das perdas. 3 dias depois, em 9 de agosto de 45, foi a vez de outra bomba atômica, a Fat Man, demonstrar o seu poder. Por volta das 11h05, ela foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. Essa segunda bomba era um dispositivo de implosão de plutônio. Sua explosão resultou na morte de 60 a 80 mil pessoas em Nagasaki, incluindo 150 soldados e 8 a 13 prisioneiros de guerra aliados. No entanto, todas essas vítimas não morreram ao mesmo tempo. Segundo dados da guerra, as mortes foram ocorrendo até os 4 meses seguintes após a detonação das bombas. Efeitos colaterais, como alta radiação e ferimentos incuráveis, foram as principais causas. Em 15 de agosto, poucos dias depois do bombardeio de Nagasaki e da declaração de guerra da União Soviética, o Japão anunciou sua rendição aos aliados. Em 2 de setembro, o governo japonês assinou o acordo de rendição, dando fim à Segunda Guerra Mundial. O papel dos bombardeios na rendição do Japão e a sua justificação ética ainda é motivo para debates. Tanto que, de lá até hoje, nenhuma outra arma nuclear foi utilizada. Apesar da Rússia, nos dias atuais, estar sempre ameaçando a Ucrânia com esse tipo de armamento. Agora, e as coisas lá na ilha de Lubang, nas Filipinas? Como estavam? Sem dúvida, de mal a pior. Mas os firmes soldados se mantinham como podiam. Qualquer pessoa que se aproximasse do local onde estavam escondidos era uma vítima em potencial. Se não fosse dos demais grupos do destacamento, isso poderia ser morto. E isso aconteceu não só uma, mas várias vezes. Segundo o próprio Onoda declarou mais tarde, ele e seu grupo devem ter matado mais de 30 civis, sem contar os soldados americanos durante o tempo que permaneceram na ilha. No entanto, eles nada souberam dos ataques sobre as cidades japonesas. Como já mencionei, eles não tinham contato com o mundo exterior, e como ninguém podia se aproximar deles sob o risco de morte, os soldados não tinham qualquer informação de como estava a situação. Somente em outubro de 45 surgiram as primeiras notícias de fora. Um outro grupo que também permanecia próximo ao de Onoda conseguiu matar uma vaca e então encontraram junto a ela um folheto deliberadamente deixado pelos ilhéus que dizia o seguinte: a guerra terminou em 15 de agosto. Desçam das montanhas.
Mas isso não foi o suficiente para aqueles homens. Pelo menos não para o grupo de Onoda, que não acreditou naquele folheto. Eles achavam que se tratava de propaganda aliada e também acreditavam que não teriam sido alvejados se a guerra realmente tivesse terminado. Lembre-se que eles, tanto durante a guerra como depois dela, tiveram alguns combates de cunho particular, isto é, não era raro alguém tentar acertá-los com tiros. Normalmente eram os próprios nativos da ilha. Mas no final de 45, panfletos foram lançados por via aérea com uma ordem de rendição impressa pelo general Tomoyuki Yamashita, do exército da 14ª Aérea. Para os homens que estavam escondidos há mais de 6 meses, esse folheto era a única prova que havia de que a guerra tinha acabado. O grupo de Onoda estudou atentamente o folheto para determinar se era genuíno, até chegar à conclusão de que não era. E o tempo passando. Em setembro de 49, o soldado Ueyoshi Akatsu resolveu que era hora de partir e tentar retornar ao Japão. Porém, 6 meses após, em março de 50, e perambulando sozinho e perdido na ilha, Akatsu acabou se rendendo às forças filipinas. Em 52, cartas e fotos de família foram lançadas de um avião, instando os homens a se renderem. Mas os 3 soldados acharam que se tratava de um truque. Em junho de 53, o cabo Shimada foi ferido na perna em um tiroteio com pescadores locais. Onoda cuidou dele até que ficasse recuperado. Porém, em 7 de maio de 54, Shimada acabou morto por um tiro disparado por um grupo de busca policial que procurava por eles. Kozuka foi morto por 2 tiros disparados pela polícia local em 19 de outubro de 72. Enquanto ele e Onoda, como parte de suas atividades de guerrilha, queimavam arroz recolhido pelos agricultores. Onoda estava sozinho a partir desse ponto. Ele viveu como pôde, certamente próximo a um curso d'água, mas escondido de tal forma que aqueles que procuravam pelo soldado não o viam. Dá para imaginar o que ele deve ter feito durante os anos de exílio na mata e as intempéries pelas quais passou? A partir de então começaram a surgir rumores, tanto de sua morte, quanto do soldado solitário que vivia nas montanhas. Em fevereiro de 74, inesperada e finalmente Onoda foi encontrado. Porém, não por soldados ou caçadores de recompensa, como poderíamos pensar, mas por aquele aventureiro que eu citei lá no início do vídeo, lembra? Chamado Norio Suzuki, o explorador que um dia disse que queria encontrar o tenente Onoda, um panda e um abominável homem das neves nessa ordem. Essas foram as palavras do próprio Suzuki, antes de ir à procura do soldado perdido. Suzuki encontrou Onoda após 4 dias de busca. Não foi fácil convencer o velho soldado. Ele sobreviveu a uma vida solitária por 2 anos depois de perder o último de seus colegas. Quando Onoda foi descoberto, ele estava pronto para atirar em Suzuki à primeira vista. Mas felizmente Suzuki leu tudo sobre o fugitivo e rapidamente disse: Onoda-san, o imperador e o povo do Japão estão preocupados com você. Onoda recusou-se a ser dispensado de suas funções, a menos que fosse oficialmente ordenado a fazê-lo. Após longas conversas, Onoda concordou em esperar o retorno de Suzuki com o seu ex-comandante, que na época era um idoso que trabalhava em uma livraria, para dar a ordem de rendição. Onoda disse a Suzuki: sou um soldado e permaneço fiel aos meus deveres. Em março de 74, Suzuki retornou com o ex-comandante de Onoda, que o dispensou oficialmente de suas funções. Ele entregou sua espada, um rifle Arizaka tipo 99 em funcionamento, 500 cartuchos de munição e diversas granadas de mão, bem como a adaga que sua mãe lhe dera em 1944 para caso de última instância, caso fosse capturado, se é que você me entende. Então ele se rendeu, foi perdoado pelo presidente filipino Ferdinand Marcos e ficou livre para retornar ao Japão. Hiro Onoda já estava tão acostumado àquela vida que não se via de outra maneira. Mas no fundo, Suzuki sabia que o homem devia sentir falta de sua terra. E tudo seria a partir daquele dia muito diferente. Onoda e Suzuki tornaram-se amigos no final das contas.
O soldado dos 30 anos de isolamento tornou-se muito popular após seu retorno ao Japão. Ele até lançou uma autobiografia que no Brasil foi traduzida como Sem Rendição. Nesse livro, ele detalha sua vida como guerrilheiro em uma guerra que já havia acabado. Um documentário filipino entrevistou pessoas que viviam na ilha de Lubang durante a estada de Onoda, revelando que ele havia matado várias pessoas, o que não foi mencionado na sua autobiografia. A mídia noticiou esta e outras dúvidas, mas ao mesmo tempo saudou seu retorno para casa. O governo japonês ofereceu-lhe uma grande quantia em dinheiro como pagamento atrasado que ele recusou. Quando o pagamento enfim aconteceu após ser pressionado por simpatizantes, ele o doou ao santuário Yasukuni. Onoda teria ficado insatisfeito com o recebimento de tal atenção e com o que considerou um enfraquecimento dos valores tradicionais japoneses. Em abril de 75, seguiu o exemplo de seu irmão mais velho, Tadao, e trocou o Japão pelo Brasil, onde virou criador de gado. Casou-se em 76 e assumiu o papel de liderança na colônia Jamik, uma comunidade japonesa em terrenos no Mato Grosso do Sul. Onoda também permitiu que a Força Aérea Brasileira realizasse treinamentos nas terras de sua propriedade. Depois de ler sobre um adolescente japonês que assassinou seus pais em 1980, Onoda retornou ao Japão em 84 e estabeleceu o campo educacional Onoda Shizen-juku, ou Escola Natural Onoda para jovens, em vários locais do Japão. Após levar Hiro Onoda de volta ao Japão, Norio Suzuki continuou sua vida como explorador e aventureiro. Ele faleceu tragicamente em 1986 aos 35 anos, durante uma expedição ao Monte Aconcagua, na Argentina. Suzuki caiu em uma fenda de gelo e não sobreviveu. Sua coragem e dedicação à busca por Onoda são lembradas até hoje como parte de sua história. Hiro Onoda tinha o costume de ficar alguns meses por ano no Brasil e o restante do ano em sua terra natal. Mas no fim de 2013 ele teve algumas complicações e precisou ser internado no Hospital Internacional St. Luke's, em Tóquio. Ele acabou falecendo de insuficiência cardíaca em 16 de janeiro de 2014, aos 91 anos de idade. Sem sombra de dúvida, um homem com muita história para contar e uma dedicação à sua pátria que acabou rendendo também um longa-metragem, dirigido por Arthur Harari, Onoda, 10.000 Noites na Selva, que pode ser assistido em streaming. Eu fico por aqui, que bom que você chegou até aqui com a gente. Fique com Deus e até a próxima.